Bom, gente, então tem algumas coisas que a gente tem que falar ainda no Dreamweaver. Por exemplo, formulários e Spray. A gente não falou ainda. Então eu vou criar aqui nova página HTML. Bom, nessa página então eu vou salvar aqui como formulário. Formo mesmo. Bom, aqui então para você colocar um formulário com a ajuda do Dreamweaver, você pode escolher aqui Forms. Aqui depois de Forms, então, nós temos vários elementos que te ajudam a criar um formulário mais rapidamente. Por exemplo, eu vou criar aqui então um Field Set. Vou dar o nome aqui de Meus Dados, né? Aqui dentro então, eu vou criar um form. Você não consegue criar um formulário no Dreamweaver que funcione sem clicar aqui no form, porque dentro dele que vão ficar todos os dados para o preenchimento de um formulário. Então, por exemplo, vamos supor que no seu formulário você queira que o usuário escreva um nome, né? Então, vamos adicionar agora um text field para que ele coloque o nome dele. Aqui o e-mail. Sexo. Vamos usar masculino. Vamos colocar o radio button aqui. Feminino. De que estado ele é. Vamos colocar aqui select list. Depois a gente configura esse e uma mensagem. Escreva uma mensagem. Aqui, como é um texto maior, né, uma mensagem, é um text area. Bom, depois disso então, um botão para enviar o formulário. Aqui você seleciona o botão e muda aqui o nome dele para enviar, por exemplo. E aqui, se você quiser, pode criar um botão para que ele tenha a opção de apagar tudo caso ele tenha errado. Então é limpar, por exemplo. A diferença desse botão para esse é que o limpar você vai precisar marcar aqui embaixo Reset Form. Legal, então criamos um formulário aí, bem basicão, mas se você fosse escrever na unha isso aqui demoraria provavelmente o dobro do tempo. Então essa é a vantagem do Dreamweaver. Então vamos no Firefox testar esse formulário. Você pode ver que aqueles meus dados criou uma espécie aqui de borda ao redor do formulário que te ajuda a identificar melhor o que é aquilo, né? Você pode colocar formulário de cadastro, sei lá. Até um visual melhor. E aqui a gente já pode preencher normalmente esse formulário. E outra coisa que eu esqueci é estado aqui, por exemplo. Como você configura isso? Você vai aqui, seleciona o estado e vai em List Values aqui. Por exemplo, São Paulo é o que vai aparecer para o usuário e o valor que vai ser enviado para a pessoa que vai receber esses dados de formulário vai ser, por exemplo, SP. Adiciona um item. Rio de Janeiro. E aqui RJ. Pará. PA. Ok. Então salvei de novo. Agora sim, tem a opção de escolher. Legal? Bom, é isso então. Aqui no sexo você pode selecionar e enviar. Não configuramos para que ele funcione e envie para algum lugar, mas é isso aí basicamente. Então esse aqui é um formulário no Dreamweaver. Bom, já entrando na parte de Spray, que são elementos, uma espécie de animações feitas com CSS e JavaScript.
Esse Spry já tem aqui uma função que nos ajuda a criar formulários mais eficientes, que é uma espécie de validação do formulário. Por exemplo, se você quiser obrigar que o usuário preencha cada um desses campos aqui, e alertando ele em tempo real as opções que ele tem que preencher, você pode usar essas funções aqui, ó. Essas 6 funções aqui. Por exemplo, nome. Você vai aqui em Text Field, Spry Validation, Text Field, e escolhe. Aqui é o tipo de dados que ele tem que preencher. Como é o nome, então não tem essa opção nome aqui. Então é nome, ok? Bom, que estado isso aqui vai funcionar? Vai ser o valor requerido, vai ter que ser validado esse valor, ou alguma coisa. Então é required. Ele vai precisar preencher isso aqui. Como você vai validar isso? Quando ele enviar o formulário ou quando ele mudar para o próximo? Eu prefiro quando ele mudar para o próximo, assim ele não tem o trabalho de voltar. Então, on blur. Essa é a mensagem que vai aparecer. Como está em inglês, então, eu preciso mudar. Por exemplo, você deve informar o seu nome. Escolho isso aqui, escolho o tipo de validação para text field, tem que ser esse aqui mesmo, tá? Eu faço da mesma maneira. Aqui eu quero que ele seja required e on blur. Por quê? Tipo, digite seu e-mail. Bom, pro button nós não vamos usar. Esse aqui então vai ser esse aqui, ó. Spry Validation Select. Então eu quero que seja required também, on blur. Selecione o seu estado. Selecione o seu estado. E finalmente Text Area. Tem que achar aqui uma opção no Spry também que seja de Text Area, senão não funciona. Quero que seja required, mas dessa vez só quando ele enviar. Ok? Então, quando ele for enviar, você vai dizer, por favor, digite uma mensagem. Ok, vou salvar isso aqui. Vou testar aqui. Então, eu selecionei o nome aqui para digitar e não digitei e mudei para o próximo. Olha o que acontece. Você deve informar o seu nome. Não digitei então o e-mail e passei para o próximo. Não deu. São Paulo. Esse aqui não apareceu mensagem, por quê? Porque ele automaticamente, já a primeira opção já é preenchida São Paulo. Então, ele se preenche automaticamente. E esse aqui também não vai exigir que você escolha um. Mas esse aqui, se eu enviar o formulário, ou simplesmente tentar enviar, ou mudar, não vai. Não vai. Ok? Então, esse Spry é uma mão na roda mesmo para criar formulários mais eficientes. Ok. Então, falando mais de Spry, eu quero mostrar para vocês essas 4 funções aqui. Essas 4 funções aqui primeiras. Elas te ajudam a criar menus ou partes de conteúdo de sites que mudam com a ajuda de JavaScript, que faz uma espécie de animação na sua página, acelerando essa navegação. Muito interessante. Essa aqui é o menu bar. Então, se você não criou um menu no Flash ou de outra maneira aí no seu site, você pode usar então essa opção que você escolhe se você quer horizontal ou vertical. Vamos no vertical então, que é muito usado. Como funciona isso aqui então? Você vai escolher, por exemplo, aqui frutas. Esse aqui, vamos ver esse aqui que não tem, para a gente aprender a criar. Carnes. Então em frutas, você vai selecionar aqui nessa parte azul, e aqui nas propriedades aparecem todas as opções desse tipo, desse Spry. Bom, então você viu aqui que eu tenho frutas e carnes que eu criei, e o item 3 e o item 4
que eu não ajustei nada. Então eu não quero usar esses dois. Como eu apago? Seleciono lá e clico em menos aqui. Ok. Item 4 também. Não vou usar. Frutas aqui. Eu tenho outras opções. Então eu posso alterar o nome aqui para banana, pera e mamão. Carnes eu não tenho opções, olha só. Como que eu adiciono opções? Então seleciono lá, venho em carnes e clico nesse maisinho para adicionar duas opções. Picanha e contrafilé. Ok. Eu salvando, ele adiciona essas pastas aqui. Essa pasta é Spray Assets e esse arquivo chamado Spray Menu Bar Vertical, que é um arquivo CSS. Legal, então vamos aqui no Firefox. O menu está pronto aí já. Então assim que eu seleciono, sem clicar, ele automaticamente me dá um menu que a gente acabou de criar lá. Muito bom. Você pode configurar a cor dele. Inclusive quando você seleciona aqui, já aparece aqui as opções de estilo aqui, todas as opções de estilo. Olha só, esse aqui é o hover. Hover você já sabe o que é, quando você está passando o mouse por cima dele. Então, por exemplo, se você quer aqui uma cor mais clara, basta selecionar o hover. Esse aqui é o hover do submenu, então você quer um pouco mais forte. Eu vou aqui no CSS, salvo, volto aqui para o Firefox, vou testar. Olha só, funcionou então a mudança de cor que eu fiz. Então é isso, você pode mudar o background, a cor do fundo, a cor do hover, que é a cor que aparece quando a gente está com o mouse por cima de um menu. É isso. Então vamos passar para outro spray, que é esse aqui, Spray Tabbed Panels. Esse aqui é muito interessante porque você pode colocar um conteúdo inteiro em cada uma dessas partes. Por exemplo, eu vou colocar aqui carnes e aqui frutas. Então em carnes eu posso colocar um texto. Olha esse textão aqui. Posso colocar também uma foto, ou um vídeo, ou um flash, que você quiser, Insert Image. Esqueci dessa pequeno detalhe aqui para colocar uma imagem. Um alt text que é importante. Eu vou colocar aqui esse texto alinhado, essa imagem alinhada à esquerda, para o texto vir para o lado aqui. Para separar um pouco a imagem do texto, eu venho aqui em Horizontal Space e coloco cerca de 14 pixels. Ok. Bom, vou configurar o outro frutas aqui. Vou pegar um outro texto. Bom, vou colocar aqui uma imagem, Insert Image. Aí só coloco um Horizontal Space também de 5. Pronto, agora vamos ver então no Firefox. Olha como aparece. Ele aparece como se fosse painéis aqui, ou abas, né, dinâmicas. Ele não precisa recarregar a página para mostrar um conteúdo diferente. Essa que é a vantagem. Mas cada aba fica sempre aparecendo aqui, não tem como esconder o conteúdo, tá vendo? Sempre uma aba tem que aparecer. Essa é a diferença. Mas é muito bom mesmo para mostrar um conteúdo rápido que você queira mostrar. Ok? Vamos para outro aqui então, que é o Accordion.
acórdion já tinha configurado aqui com outra cor. Mas tudo bem, ele vem aqui dessa maneira. Então posso colocar aqui, por exemplo, carnes, colocar o texto de novo aqui, colocar a imagem de novo aqui, porque esse é bem diferente. Aqui eu vou diminuir o tamanho da imagem, segurando aqui o Shift para manter as proporções. Tem que ficar aqui, viu? Na verdade tinha que ficar... Na verdade ele tem que ficar aqui dentro, ó, perto dentro desse conteúdo, aqui, desse content aqui, tá vendo? É aqui que ele tem que ficar. Certo, então aqui eu vou colocar um outro texto. Conteúdo 2, então eu vou colocar carnes. Aqui então eu vou colocar a imagem de novo. Novamente eu vou diminuir segurando o Shift para manter as proporções da imagem. Vou alinhar aqui à esquerda. Beleza, então. Vou salvar e mostrar para vocês como essa página aqui funciona. Esse aqui ele é um acórdion, porque você clica, ele mostra, ele esconde de baixo e mostra que você clicou. Então ele esconde todas as outras e sempre mostra que você está clicando. Aqui então, se tiver um conteúdo escondido, ele vai adicionar um scroll aqui para você ver o que está sendo mostrado ali. Bom, beleza, né? É isso. Então vamos... Deixa eu fechar aqui. Essas. Vamos para o próximo, então, que é o Collapsible. Bem interessante também. Eu vou mudar aqui a cor de fundo dele que eu tinha alterado, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui de novo carnes. Bom, então isso aqui, beleza, coloquei só uma imagem aqui para mostrar. Vou aqui de novo. Abriu no Opera aqui agora. Olha a diferença, aqui ele esconde todo o conteúdo, adicionando uma aba por vez, olha só. Essa é a diferença. Então, se você quiser mais conteúdos desse aqui, você pode vir aqui embaixo, selecionar ele aqui, e aqui você configura se o estado default dele, o estado padrão dele é aberto ou fechado. É bom fechado, né? Você salva. Eu recarreguei a página, ela abriu como um estado fechado. Ele abriu então. Então aqui embaixo você pode vir e adicionar um outro. Frutas. Aí eu venho aqui, copio um texto, por exemplo. Só que esse aqui, o estado dele vai ser aberto. Olha só. Olha que diferença, porque ele não fecha o outro automaticamente. Então, recarregando a página, esse de baixo que é de frutas,
ele automaticamente vem aberto. Então o usuário vai ter que, por conta própria, fechar e abrir o outro para manter a página mais organizada. Legal, né? Então é isso. Bom, e esse último aqui, que é o Tooltip, ele é muito legal porque ele mostra informações de um elemento usando também essa mesma técnica do JavaScript. Por exemplo, vou selecionar aqui esse texto, essa imagem, com a imagem selecionada, então eu vou aqui e adiciono o Sprite Tooltip aqui. Então você pode colocar um efeito aqui nessa mensagem que vai aparecer, de blind, por exemplo, ou de fade, né, que vai apagando. Aqui você pode escolher a opção para follow mouse, para a mensagem seguir o mouse, ou esconder quando o mouse sair. Então eu vou marcar essas duas mensagens aqui. Aqui embaixo então eu vou escrever a mensagem. Olha aqui, ó. Uma picanha viciosa. Olha só. Então toda vez que eu coloco o mouse por cima da imagem, aparece a mensagem. Ó. Uma picanha deliciosa. Então esse é aquele Sprite Tooltip que a gente colocou agora. Legal, né? Bem informativo. Eu acho que funciona bem. Esse horizontal offset, se não me engano, é a distância que a mensagem vai ficar, por exemplo, do mouse. Eu acho que a gente pode colocar uns 5 pixels aqui, por exemplo. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que não funcionou não. Mas é legal. Depois que você saiu da imagem, a mensagem desaparece com fade, tá vendo? Bom, eu acho bem interessante isso aqui. Difícil mesmo escolher aqui o texto para digitar. Vamos colocar um texto bem grande aqui para ver como é que fica. Olha só. Mas como tudo aqui no Dreamweaver, a gente pode customizar essa mensagem no CSS. 9 pixels. Beleza, então eu venho aqui e recarrego. Agora o texto aparece melhor lá dentro. Tem um espaçamento melhor para o texto. Mas o texto ficou muito grande mesmo, né? Não ficou bom não. Mas é isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ok, então até a próxima aula. Valeu!